Hoje é quarta-feira e o texto da nossa meditação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo também 6, que nos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Temos aprendido a respeito do seguinte tema: intimidade com Deus. Deus, Ele é o nosso Pai. E o que um pai mais espera de um filho é ter intimidade para com Ele. Este texto que acabamos de ler, ele nos ensina algumas lições preciosas. E ontem nós aprendemos que temos que ter um tempo de oração, quando a palavra diz que tu, porém, quando orares. E hoje vamos aprender o método que devemos usar neste tempo que vamos separar para a oração. O versículo diz assim: E fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. O texto aqui nos ensina um método de falar com Deus. E quando o texto aqui nos mostra que devemos entrar no quarto e fechar a porta, isso ele está nos ensinando que nós devemos fazer de tudo para que nada atrapalhe, para que nada tire a nossa concentração no momento em que estivermos em oração. Quando você olha para a Europa, eles têm o costume de usar por lá uma cabine de orelhão, que é tipo um cômodo que tem vidros aonde você entra e efetua ali uma ligação. E qual que é o objetivo daquela cabine? Proteger a pessoa que está no orelhão do barulho externo, ou seja, ele vai conseguir falar e ele vai conseguir também ouvir o que a outra pessoa está falando. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe o tanto que é difícil quando você está falando no telefone, no celular, e passa um carro de propaganda perto de você. Ele acaba atrapalhando aquela sua conversa. Então, nós temos que entender este método. Um grande pregador escocês chamado Moult Bonner, ele disse o seguinte sobre o pastor Robert Murray. Ele fala assim que nada apreciava ele tanto como a oportunidade de estar sozinho em comunhão com Deus. Então, nós devemos orar em todo o tempo. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas este texto está nos ensinando a respeito da oração secreta. O momento em que nós separamos do dia para entrar no nosso quarto, que é o lugar da nossa intimidade. E ali então, poder fechar a porta. E esse fechar a porta, ele é muito mais amplo do que você simplesmente fechar a porta do seu quarto. Ele está dizendo que você deve estar num ambiente em que nada vai te atrapalhar. Então eu creio que hoje o fechar a porta talvez signifique também desligar o celular, tirar o interfone do gancho, desligar a TV, ou seja, tudo que pode atrapalhar você deste momento, você deve bloquear para que você não seja interrompido no momento em que você estiver falando com Deus. Antigamente tinha um grupo chamado puritanos, e estes homens eram extremamente zelosos na doutrina para com Deus, e eles tinham o costume de todas as vezes que eles iam construir uma casa, eles tinham ali um quarto, um cômodo que era voltado para a oração, para o tempo em que eles falariam com Deus. E hoje eu não falo que você tem que ter um espaço físico, mas você precisa de ter um momento em que você vai desconectar de todas as coisas que estão ao seu redor, que você vai fechar a porta contra todos os ruídos que podem atrapalhar a sua comunhão com Deus, e você então vai ter esse momento para com Ele. Eu quero concluir essa meditação dizendo que Deus, Ele deseja nos encontrar muito mais no secreto do que no coletivo. No coletivo você vai na igreja uma vez por semana. No secreto é algo que você precisa fazer todos os dias. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta palavra.
Muito obrigado, Pai, por este ensinamento. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a colocar isso em prática nas nossas vidas, a não só separarmos um tempo do nosso dia para buscarmos ao Senhor, mas que possamos fazer isso com seriedade, que possamos realmente fechar a porta, desligar o celular, tirar o interfone do gancho, para que possamos ter um momento de intimidade com o Senhor e que nada venha nos interromper desta hora tão bendita, esta hora tão preciosa, essa hora tão valorosa, que é a hora que nós estamos na sua presença. Muito obrigado, Deus. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.